Aceito caminhar sempre ao teu lado. Me convidas a tomar uma atitude. É nobres a missão que me confias, anunciar a tua vida em plenitude. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. Meu irmão e minha irmã, silenciemos o nosso coração para ouvirmos a voz do Senhor. É Ele que nos convida para doar a própria vida, para doar a nossa própria vida. Jesus continua chamando. Ele chamou os primeiros discípulos, as primeiras discípulas, e ao longo desses mais de 2000 anos, ele vem chamando pessoas. Hoje ele me chama, hoje ele chama você para fazer parte do seu time, do seu grupo. Queremos nesse momento, em silêncio profundo, reavaliarmos, as nossas opções de vida, a nossa opção de vida, avaliar, olhar para dentro do nosso coração e nos perguntar como é que eu estou atendendo o chamado de Deus, como é que eu estou correspondendo, com essa missão que Ele mesmo confiou a cada um de nós. Queremos rezar hoje, pelo seu Francisco do Terço. Queremos também trazer presente a Carla Graciene Silva Soposto Reis, Cássio Leonardo, a Dona Bárbara Costa Carvalho, a Dona Francisca, Maria de Luz Feitosa, Marta Nunes, Rita Nunes, Hilda, Dona Edith Soares. Queremos também rezar pela Rosa Maia Lins de Alencar Barros, rezar mais uma vez pela Dona Maria do Carmo Costa Leite, pela Chacha Emília Lins do Nascimento, e colocar no colo de Deus toda a família da Chacha. Queremos também trazer presente e rezar pelos nossos idosas, pelos nossos cuidadores e cuidadoras. Vamos trazer presente também os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Marcos, capítulo 10, do versículo 28 ao 31. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, por causa de mim e da boa notícia, vai receber 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, vai receber casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, juntos com perseguições. E no mundo futuro vai receber a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queria repetir a pergunta de Pedro para Jesus. Eis que nós deixamos tudo. Na verdade é uma afirmação. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus vai garantir para Pedro e para os demais discípulos e discípulas. Ele diz: quem tiver deixado casa, irmão, mãe, irmão, filho, campos, por causa de mim, da boa notícia, vai receber 100 vezes mais. Meu irmão e minha irmã, quando nós optamos por Jesus, optamos pela vida. É uma opção boa. Quando nós optamos por Jesus, nós também estamos optando pela vida.
quê? Porque Jesus é a fonte de água viva, que irriga todo o nosso ser. O que é que acontece se ficarmos longe dele, longe de Jesus? Se ficarmos longe dele, não há vida, mas tristeza, angústias, vazios e tantas outras coisas. Por isso vale a pena optar por Jesus, porque ele é essa fonte de água viva. Vale muito a pena. Estou falando por experiência. Vale muito a pena optar por Jesus. No evangelho que nós acabamos de ouvir, Pedro, né, aqui ele aparece bem preocupado com relação ao futuro. Ele está preocupado. Só para lembrar que essa conversa de Pedro com Jesus o evangelho que vem antes, os versículos de antes, é quando Jesus diz, né, que é muito difícil um rico entrar no reino do céu e assim por diante, né? E aí Pedro vai perguntar, né? Nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro está aqui muito preocupado com o que vai acontecer com eles no futuro. Nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Essa é a pergunta de Pedro, né? Nós deixamos tudo e te seguimos. E o que? O que a gente vai receber em troca, né? Parece aqui que os discípulos, mesmo convivendo ano, né, com Jesus, ainda não tinham compreendido, né, o seu messianismo. Ainda não tinham compreendido Jesus. Porque senão Pedro não teria feito esse questionamento, né? Eles ainda não tinham compreendido Jesus. Ou seja, eles continuavam com a mentalidade do mundo. O que não é fácil mesmo, né? A gente vive nesse mundo, a gente acaba tendo essa mentalidade deste mundo. E os discípulos também não eram diferentes, eles eram humanos, pessoas, né? Então eles ainda não tinham compreendido, né, a missão, eles ainda não tinham, por isso que eles continuavam com essa mentalidade mundana, né, desse mundo. E qual é a mentalidade do mundo? Que a vida, né, que a vida precisa ser recompensada, né? Ou seja, o bem que a gente faz, a gente precisa receber, ter retorno, né? E no entanto, não é bem isso que Jesus veio ensinar para nós, para os discípulos e para nós hoje, né? É que a vida, ela é recompensada pelo bem que a gente faz, né? Pelo bem que a gente faz. E que aqui essa recompensa, o bem que a gente faz, a gente recebe essa recompensa de Deus. A gente nunca deve esperar recompensa, né, do mundo, né? Então, eles ainda não tinham entendido a dinâmica do reino, que é fundamentada no amor. Eles ainda não tinham entendido isso. E é interessante, porque também às vezes nós não entendemos, como cristãos, como seguidores, como liderança, né, da igreja, das diversas igrejas, dos grupos, né? Aqui tem um confronto entre duas lógicas, né? A lógica de Deus e a lógica humana, né? A lógica, vamos dizer assim, a lógica do mundo, né? Que há um confronto entre essas duas lógicas, né? A lógica de Deus e a lógica do mundo, né? E qual é a diferença entre essas duas lógicas, a de Deus e a humana, né? Qual é a diferença? Lembrando que a humana, qual é a lógica humana? Acumular, guardar, ter sempre mais, passar por cima, né? Para ter lucro, eu passo por cima do outro, da outra. E a lógica de Deus é deixar-se. A lógica de Deus é abandonar-se, é desprender, é partilhar. É essa a lógica de Deus. É cuidar do outro na gratuidade. Jesus no Evangelho, ele tranquiliza os discípulos. Ele vai tranquilizar os discípulos, né, garantindo que nenhum deles ficaria sem recompensa por terem deixado tudo para segui-lo. E aí, por isso que ele vai dizer, aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, campo,
por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. A recompensa é bem generosa. E aí vai receberá 100 vezes mais e ainda vai herdar a vida eterna. E a vida eterna aqui, meu irmão e minha irmã, a gente pode traduzir para a linguagem de hoje, é a felicidade. Quem tiver deixado tudo isso por causa dele, receberá 100 vezes mais. E aí ele vai elencar de novo, receberá muitos pais, muitas mães. E aí, quando eu rezava esse evangelho para compartilhar com vocês, eu lembrava da minha vida, né? Eu deixei tudo isso, né? Deixei casa, né? Hoje eu voltei de novo, né? Para cuidar da mãe, do pai, da mãe, porque é essa a proposta de Jesus. Aqui Jesus não está dizendo para a gente abandonar a nossa família, largar de lado, deixar sofrer, nada disso. A gente precisa deixar para trás aquilo que atrapalha o reino de Deus, o egoísmo, o individualismo, o preconceito, tudo que é ruim, né? Esse é o convite que Jesus, né, nos faz nesse dia de hoje, deixar para trás tudo isso que atrapalha a realização do reino de Deus. E por onde eu passei por esse mundo de meu Deus, por esse Brasil, mesmo nos lugares muito pobres, né, onde eu morei, nunca faltou nada. Nunca faltou nada, nem materialmente, nem carinho, nem amor, né? Pelo contrário, a gente recebe, como Jesus diz, 100 vezes mais. E a vida eterna, ou seja, a felicidade. Isso é que é o bonito de quem se coloca, né, à disposição de Deus. Pode ter certeza. Jesus avisa que também receberá perseguições. Ele não engana ninguém, eu já falei isso, né? Ele não engana. Ele diz, olha, se realmente eu opto por Jesus, com certeza eu vou ser perseguida, né? Por esse mundo, por aqueles que não aceitam, né? Que não aceitam Jesus, por aqueles que não querem, né, entrar nesse caminho de Deus. E aí a gente, com certeza, quem entra nesse caminho, quem quer fazer o bem, vai receber também perseguições, vai ser perseguido também, né? Vai ter perseguições, isso eu tenho certeza, né, na vida. Mas Jesus promete muito mais do que isso, né? Ele promete carinho, amor, felicidade, e a gente só precisa colocar-se à disposição dele. É essa a proposta do Evangelho de hoje, se a gente olha e ser feliz, poder sorrir, poder, né, se sentir preenchida, realizada, né, servindo o reino de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, aí onde você mora, aí onde você está, você pode servir a Jesus. Você pode, porque aí perto de você, bem próximo, talvez até dentro da sua própria casa, tem pessoas necessitadas. Ah, mas aqui não tem, dentro de casa aqui não falta nada. Será que não falta mesmo? Pode não faltar bens materiais, mas pode faltar amor, pode faltar carinho, pode faltar um tanto de outras coisas. As pessoas não precisam só de bens materiais, mas elas precisam também de apoio, né? De um aconchego, de um abraço, né? De um sorriso. Tem tanta gente precisando disso, que tem dinheiro, mas se sentem vazias. Muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas que se sentem vazias, infelizes, né? E aí por isso vem a depressão, vem um monte de doenças, né? E aí precisa de nossa ajuda. Por isso, meu irmão e minha irmã, descubra aí qual é a tua missão. Aí mesmo, você não precisa ir para a África, para outro país, não, para longe. Mas às vezes tão próximo, dentro da nossa própria comunidade, na nossa família, lá no meu trabalho, tem gente precisando de você, né? Precisando do seu carinho e do seu amor. Que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos cubra com sua bênção, que Ele nos ajude a servir, né? A doar a nossa vida. E com certeza receberemos a recompensa que vem de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.